Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan, quero apresentar para vocês nessa aula aqui o nosso próximo tópico agora envolvendo as tuplas que nós temos aí disponível na linguagem Python, lembrando que as tuplas elas fazem parte aí também das coleções, assim como no caso das listas, tá certo? Disponível da linguagem. Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui o Jupyter Notebook no computador. Eu quero apresentar para vocês aí os conceitos aqui envolvendo, então, o nosso próximo tópico, que são as tuplas disponíveis da linguagem Python. Muito bem, pessoal, eu já estou aqui no meu computador. Vamos iniciar aqui com o nosso editor de códigos do Jupyter Notebook. Eu vou abrir aqui, ele vai rodar aqui o nosso terminal, esperar aqui ele fazer aqui a aplicação, rodar a aplicação no terminal e abrir aqui para a gente o nosso navegador contendo aqui a raiz aqui do meu computador. Aqui dentro nós vamos abrir aqui esse nosso diretório aulas Python, tá certo? E aqui eu vou criar um novo arquivo notebook, onde nós vamos trabalhar aqui agora a nossa parte das tuplas da linguagem. Então eu vou editar aqui, ó, onde nós vamos trabalhar então com as tuplas. E vamos começar aqui então a trabalhar aqui o conceito das tuplas. A primeira coisa que nós temos que entender é o que são as tuplas, tá certo, pessoal? E as tuplas, no caso, elas, assim como as listas, elas são ordenadas e elas podem ser também heterogêneas, mas ela tem uma peculiaridade que é a questão de ser imutáveis, tá certo? Então eu coloquei aqui, ó, vamos marcar aqui essa opção como um markdown, onde nós vamos colocar o nosso primeiro tópico aqui, ó, onde eu vou colocar assim, ó, falando sobre, né, como que a gente pode fazer aqui, ó, a criação, vamos colocar assim, criando uma tupla. Vou dar isso aqui, nós vamos ter o nosso primeiro tópico aqui agora. Já estou aqui com essa opção de código, tá certo? E aqui nós já podemos fazer a primeira situação, que é fazer, então, a criação de uma tupla. E uma criação de uma tupla em Python é muito simples. Nós vamos colocar o nome da variável. Eu vou colocar aqui o nome tupla mesmo, tá certo? Vou criar uma tupla 1. E essa tupla 1, ela vai receber aqui no caso, né? Como que nós podemos criar no caso das tuplas? Elas são simplesmente criadas utilizando parênteses, tá certo? Então, essa daqui já é uma segunda peculiaridade das tuplas em relação às listas, porque no caso das listas a gente pode criar elas utilizando o colchetes. No caso das tuplas a gente vai utilizar aqui, então, os parênteses, tá certo? E aí eu posso colocar aqui as minhas variáveis, por exemplo, aqui eu vou criar uma tupla contendo os elementos 1, 2, 3, depois eu vou colocar aqui o elemento 4 e vamos criar aqui também, por último, né, um quinto elemento. Então, dessa maneira que eu já tenho a primeira tupla, inclusive, se eu quiser verificar que se trata realmente de uma tupla, eu vou colocar aqui, por exemplo, um print, e posso até, inclusive, já mostrar essa tupla 1, tá certo? E aí eu posso colocar assim, ó, um print, assim como nós fizemos nas listas, vamos dar também um type de tupla 1 no caso. Tá certo? Aqui agora nós já podemos rodar essa aplicação. Shift Enter. Veja que eu tenho então aqui, né? Utilizei o print para mostrar a nossa tupla, que é uma tupla que vai de 1 a 5. E se trata exatamente, né, da classe tupla aí no caso, né? Tuple em inglês. Então, é exatamente do que nós estamos trabalhando agora, que são as tuplas, tá certo? Vou criar aqui uma segunda variável de tupla, que vai ser uma tupla 2. Essa tupla 2 ela vai ser agora, vou trabalhar, por exemplo, com uma segunda forma que eu posso criar sem o parênteses também. Eu posso colocar assim, ó, tupla 1, tupla 2 no caso, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, algumas linguagens, como por exemplo, Python, como é um tipo de dado string, eu coloco entre as aspas.
Separo também por vírgula, né? Eu vou colocar aqui uma outra linguagem, como por exemplo o Java. Aqui eu vou colocar uma terceira linguagem, que é o C++. E aqui agora, se nós colocarmos, então, aqui, ó, vou criar também uma tupla, uma terceira tupla, tá certo? Coloquei aqui fechando o parênteses, né? Mas como eu estou querendo mostrar para vocês que não é necessário o parênteses, eu vou até fazer o seguinte, antes de colocar a tupla 3 aqui no caso, ó, eu vou fazer já o nosso print tupla 2 agora, ó, tupla 2. Depois também eu vou colocar o nosso print type, né? Só para verificar aqui, ó, tupla 2. E se eu rodar aqui agora, veja que eu tenho a tupla 2, que é os elementos aqui contendo as 3 linguagens. No caso, eu coloquei aqui Python, Java e C++, e também se trata da classe tupla. Eu posso criar também uma tupla com um único número, e aí eu posso fazer da seguinte maneira aqui, ó, tupla 3 no caso, né, já criei a tupla 1, 2, vou criar a terceira aqui agora, ó, onde eu posso colocar um único número, só que para isso eu tenho que colocar a vírgula. Então aqui agora eu já posso colocar um print, tupla 3, tá certo? E aqui se eu rodar, veja que eu tenho então uma tupla aqui, ó, contendo um único elemento. Então, aqui criei aqui as três tuplas iniciais, uma contendo alguns valores, outra com tipos de dados string e com a questão de podermos colocar elas sem utilizar os parênteses, tá? Então, tanto faz eu colocar utilizando parênteses ou não utilizando os parênteses, se trata aqui, no caso, das tuplas. A única diferença é que aqui eu vou separando por vírgula aí cada um dos elementos sem nenhum problema, tá certo? Então, dessa maneira, nós podemos fazer aí a criação de uma tupla aqui no Python. Aqui agora nós vamos passar agora para o nosso segundo tópico, então eu vou colocar aqui como Markdown, eu vou colocar aqui, ó, hashtag tópico 2, nós vamos fazer aqui como nós podemos, nesse tópico 2, como nós podemos acessar, por exemplo, elementos de uma tupla. Então, aqui, ó, acessando elementos da tupla. Voltou um P aqui. Agora sim, nós temos aqui, então, o nosso segundo tópico. Eu vou criar aqui mais algumas células para falarmos aqui sobre como nós podemos acessar elementos de uma tupla. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma variável chamada apenas tupla. Essa variável ela vai ter os seguintes componentes aqui, ó, 10, depois eu vou ter 20, 30 e eu vou ter aqui também o 40, no caso, tá certo? Agora eu posso fechar aqui. Então, se eu der aqui um print, por exemplo, né, de tupla na posição, por exemplo, 0, lembrando que no caso das tuplas, assim como das listas, as tuplas elas são indexadas por índice, tá certo? Então, o primeiro índice é sempre o índice 0. Então, neste caso aqui, ó, se nós rodarmos este código, veja que eu tenho o elemento 10 aqui, ó, que é o índice 0 dessa minha variável tupla. Se eu pegar aqui também de uma outra maneira, eu posso utilizar o índice de forma negativa. Então, eu vou colocar aqui, ó, tupla na posição -1, tá certo? E aqui o elemento -1, né, seria de trás para frente. Vou pegar o último elemento no caso. Então, se eu rodar aqui novamente esse código, veja que o meu primeiro elemento do índice 0 é o 10, e o último elemento, que eu coloquei aqui -1, é o 40. Poderia ter colocado aqui também, ao invés do índice 0, do índice -1, né, eu poderia ter colocado, no caso, o índice 3, porque o primeiro aqui é o 0, que é o 10, 1, 2 e 3. Então, se eu substituir aqui por 3, olha só, vamos lá. Aqui, ó, 3, rodar novamente, ó, tá lá, ele me mostra o número 40, tá certo? Então, tanto faz eu colocar o último índice ou colocar o -1 aqui no caso, tá? Eu acesso o elemento de trás para frente. Se eu colocar -2, vai ser o número 30 ali no caso, ó. Vamos rodar isso daqui. Tá lá o elemento de número 30. Então,
sem nenhum problema, eu posso utilizar os índices aqui tanto de forma progressiva ou também regressiva aqui, e o Python ele aceita sem nenhum problema, tá certo, pessoal? Então, essa parte aqui é bem simples de fazer o acesso dos elementos dentro de uma tupla, tá certo? Agora nós vamos passar para a parte onde nós podemos, por exemplo, né? Vou até mudar aqui para o Markdown aqui novamente. Nós vamos fazer aqui agora o nosso terceiro tópico, que é agora, né, como que nós podemos fazer aqui a questão realmente que a assertividade que as tuplas elas são imutáveis. Então, eu vou colocar aqui assim, ó, o tópico 3, então, vai ser que as tuplas elas são imutáveis. Então, tá aqui. E para a gente verificar que elas realmente são imutáveis, como eu falei no início aqui da nossa aula, né? Nós vamos fazer aqui a seguinte situação. Eu vou criar novamente uma variável chamada tupla, tá certo? Contendo os elementos. Vou colocar aqui apenas 3 elementos, o 1, o 2 e o 3, no caso, tá certo? E agora aqui, ó, eu vou fazer a seguinte situação aqui, ó. Nas listas, quando a gente queria mudar, a gente faria uma coisa parecida o seguinte. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, tupla, a posição, por exemplo, 0, na posição 0, eu quero colocar, atribuir o valor 10, por exemplo, né? Então, veja só, nas listas, quando eu queria mudar o valor de um dos elementos da lista, eu colocava o índice e sinal de atribuição e o que eu queria mudar. Mas se eu tentar fazer isso daqui no Python com relação às tuplas, olha só o que ele me fala. Ele vai me dar um type error, né? Porque ele fala que o objeto tupla, né? Ele não suporta aqui, no caso, atribuição. Levando exatamente em consideração essa questão das tuplas elas serem imutáveis, tá certo? Então, eu não posso fazer isso daqui, tá certo? Vou até colocar aqui um comentário aqui de uma linha, ó. Vou colocar um comentário aqui de uma linha, e nesse caso, isso gerará, né, no caso, um erro. Vou colocar dessa maneira aqui assim, ó. Pois as tuplas, elas são imutáveis. Tá certo? Então, nós temos que, então, nesse caso aqui, ó, vamos tirar essa linha de comentário aqui, ó. Vou colocar aqui uma hashtag também. E aqui, por exemplo, eu vou dar um print de tupla e rodar isso daqui novamente. Ele me mostra aqui a tupla. Posso, inclusive, colocar aqui o nosso print type de tupla. E aí, a gente verifica que ela é exatamente da classe aqui, ó, tuple, sem nenhum problema, tá certo? Então, isso é o que acontece quando nós temos a situação aí de utilização de uma tupla, né? Nas linguagens exatamente, na linguagem Python exatamente, que ela não suporta, então, atribuição de nenhum valor. Então, isso daqui que eu coloquei em comentário, ele irá gerar para a gente aí, né? Gerará um erro, tá certo? Então, elas não podem ter os seus valores mutáveis. Agora, vamos supor o seguinte, eu vou até colocar aqui assim, ó, um Markdown mesmo, fazer aqui uma consideração aqui, ó, 3 hashtags. Se for necessário, por exemplo, aqui, ó, se for necessário modificar uma tupla, por exemplo, vírgula, deve-se, por exemplo, né, convertê-la, olha só, convertê-la
para uma lista, pessoal, tá? Isso aqui é possível, tá certo? Aí nós podemos alterar, no caso, alterar os elementos, ou o elemento, né, que a gente quiser modificar, o elemento, alterar o elemento, vou colocar os elementos, alterar os elementos e convertê-la novamente, né? Colocar assim, ó, convertê-las novamente para dupla no caso, tá certo? Vou colocar dessa maneira aqui para a gente entender como que a gente pode fazer isso daqui no Python aqui sem nenhum problema, tá certo? Então, nós vamos fazer a seguinte situação aqui, eu vou criar uma variável tupla, vai ser aquela nossa mesma tupla ali inicialmente, ó, vai ser a tupla com os elementos 1, 2 e o elemento 3, tá certo? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, para converter a tupla em uma lista, eu vou colocar aqui uma variável chamada agora lista e vou colocar assim, ó, neste caso eu vou colocar o nome da lista em Python, que no caso é em inglês, e vou colocar o nome da minha variável tupla. Quando eu faço isso aqui, ó, eu estou convertendo a minha tupla em uma lista, tá certo? Então, neste caso aqui, ó, nós podemos, inclusive, ó, dar um print de lista e um print type de lista. Vamos verificar se é isso mesmo? Olha lá. Agora, os meus elementos, que era inicialmente uma tupla, passou agora para ser uma lista, tá certo? Então, dessa maneira aqui, ó, eu vou até apagar isso daqui, ó. Era só para a gente verificar mesmo que se tratava de uma lista. Agora, nós vamos fazer assim, ó. Eu altero o valor, por exemplo, lista na posição, por exemplo, a posição 0, eu quero atribuir o valor 10 a essa posição, faço isso daqui, tá certo? E aí, logo na sequência, o que eu faço? Eu já vou fazer a conversão novamente para uma tupla. E aí eu faço isso daqui, ó. Tupla novamente, vai receber agora não mais list, e sim uma tuple de lista, tá certo? E aqui agora eu posso, inclusive, já printar tupla no caso, tá certo? E depois dar um print como type de tupla. Veja só, agora eu tenho a tupla com o valor modificado, né, que inicialmente a posição 0 era 1, passou a ser 10, e ela então agora passou realmente a ser da classe tupla. Então, se eu precisar fazer essa conversão, né, eu tenho que modificar uma tupla para uma lista no caso, tá certo? Então, isso daí é perfeitamente normal e nós conseguimos fazer isso daí aqui no Python sem nenhum problema, tá certo? Fazendo essa conversão aí de uma tupla para uma lista, modificando os valores, depois eu faço a inversão novamente e aí eu consigo fazer, então, com uma lista, essa modificação. Mas, no caso, nós sabemos, então, e constatamos que as tuplas, elas são imutáveis, tá certo? Agora nós vamos passar para o nosso quarto tópico. Vou passar aqui para uma Markdown novamente. Hashtag, tópico 4. E agora nós vamos falar aqui sobre o desempacotamento de tuplas. Vou criar aqui mais umas duas células. E aqui agora nós vamos falar então sobre o desempacotamento de tuplas. Vamos entender o que é esse tal de desempacotar as tuplas. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, a tupla vai receber aqui os valores, por exemplo, inicialmente, como sendo o valor 100, 200 e eu vou colocar um terceiro elemento aqui, ó, 300. Então, eu tenho aqui esses meus valores para a minha tupla. Eu vou colocar aqui assim, ó, da seguinte maneira para a gente fazer desempacotamento. As variáveis A, B e C vai receber agora a tupla.
tá certo? E agora, quando eu tentar printar as variáveis A, B e C, olha o que vai acontecer no caso, ó. Eu vou ter, então, os elementos A, a minha tupla inicialmente tinha os valores 100, 200 e 300, né? Passou até agora o valor 100 para a variável A, 200 para a variável B e 300 para a minha variável C. Veja como isso é poderoso em termos aqui da linguagem Python, tá certo? Então, nós podemos fazer o que a gente chama, então, aqui de desempacotamento de uma tupla, tá certo? Vou colocar aqui, novamente, aqui um Markdown, aqui nesse tópico aqui, ó, a gente fazermos aqui uma seguinte OBS aqui, ó, fazer uma observação. Eu posso também, né, nesse caso, fazer o desempacotamento dessa maneira ou, né, por exemplo, utilizar o operador asterisco no caso, para agrupar, por exemplo, tá, múltiplos elementos. Vamos entender o que é esse tal aqui do operador asterisco para a gente poder fazer esse agrupamento, tá certo? Então, eu vou novamente aqui, ó, criar uma variável chamada tupla novamente. Olha só, tupla. Vai receber aqui, no caso, os elementos 1. Colocar aqueles valores iniciais lá de cima. 1, 2, 3, 4 e, por fim, aqui, o 5. Se eu fazer isso daqui agora, ó, se eu pegar agora o desempacotamento da seguinte maneira, eu vou colocar a variável A, o operador asterisco, vou colocar aqui meio, tá certo? E depois eu vou colocar o B. Olha só o que a gente pode fazer aqui nesse desempacotamento aqui, utilizando Python aqui para o caso das tuplas. Então, eu vou colocar aqui agora a minha variável tupla, né? Então, quando eu tentar printar na tela, por exemplo, aqui agora, eu vou colocar até de forma separada, vou colocar o print de A, o print de meio e, por fim, aqui, ó, o print de B, tá certo? Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. Então, eu vou ter o desempacotamento da seguinte maneira, eu vou rodar aqui, ó, Shift Enter, eu tenho, então, meu elemento A, que é o primeiro número da minha tupla, que é, no caso, 1, o meio, que são os elementos 2, 3 e 4, só que, olha que interessante aqui no caso, ó, os elementos do meio, agora eles são uma lista. Olha que interessante. Então, eu vou colocar aqui agora com uma hashtag aqui assim, ó, neste caso, a variável meio se trata de uma lista. Interessante, né? Porque exatamente eles estão aqui, ó, entre colchetes. E o meu último elemento, que é o elemento B aqui no caso, ó, eu coloquei aqui B para desempacotar a tupla, é o meu último elemento ali, que é o 5. Então, eu posso fazer o desempacotamento aqui dessa maneira, sem nenhum problema na linguagem Python, que ele me permite, tá certo, pessoal? Então, isso aqui é muito interessante em termos da linguagem Python. Aí alguém poderia estar perguntando assim, mas qual que seria a vantagem de utilizar, por exemplo, as tuplas em relação às listas, e não utilizar as listas que são mutáveis no caso? Um primeiro ponto que nós podemos destacar é com relação ao custo computacional. Porque como eu não consigo modificar os valores de uma tupla, então quer dizer que eu vou ter um gasto de memória, no caso, menor utilizando as tuplas do que, por exemplo, as listas, tá certo? Então, para finalizarmos aqui agora, né, eu vou colocar o nosso quinto e último tópico aqui, ó, vou colocar aqui agora como um Markdown, novamente aqui, ó, Markdown, e aqui vamos falar aqui sobre
o nosso quinto e último tópico, que são os métodos úteis que nós temos aí para as tuplas. Certo, pessoal? Então, eu vou criar aqui mais umas 3 células separadas, tá certo? E aqui nós podemos, então, por exemplo, aqui eu vou criar uma tupla chamada tupla mesmo, né? Estou até com poucos nomes diferentes aqui de tuplas, mas vamos colocar, de variáveis no caso, vamos colocar o nome tupla mesmo. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, a minha tupla como tendo os elementos 10, depois 20, 30, 40, e vou colocar aqui por fim o elemento 20 no caso. Tá certo? Então, vamos comentar aqui sobre alguns métodos úteis. Como as tuplas elas são imutáveis, né? Elas têm métodos, alguns métodos que são bem menores do que no caso das listas, né? Que nós podemos fazer muitas coisas com as tuplas. Então, os métodos aqui são poucos, são reduzidos em comparação às listas, mas vamos comentar aqui os principais que nós temos. Então, o primeiro que nós vamos utilizar aqui vai ser o método para ver a contagem dos elementos dentro de uma tupla, que é o método len. Né? Então, no caso, o len é uma funçãozinha. Eu vou colocar aqui, ó, print len de tupla. Então, se eu rodar isso daqui, ó, veja que aqui dentro da minha variável tupla eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Olha aqui, ele me retornou exatamente o tamanho dos elementos que eu tenho aqui na minha tupla, tá certo? Então, isso daqui é bem interessante. Uma outra coisa que eu posso fazer aqui é a utilização do método count. Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, print, eu vou colocar o nome da minha variável, que no caso aqui é a tupla, ponto, né, que eu estou utilizando o método, e aqui eu vou colocar um count, por exemplo, do elemento 20 aqui, ó. No caso aqui, ele aparece no meu caso, né, 2 vezes. Então, veja que quando eu faço a contagem, eu tenho exatamente 2 elementos 20 aqui, ó, utilizando o método count. E, por fim, aqui, né, nós podemos também utilizar o método index para me descobrir qual que é o índice de um determinado elemento da minha tupla. Eu vou colocar aqui assim, ó, print tupla, não é tuple, né, é tupla, que eu quero a variável, e aí eu vou utilizar aqui, ó, o index, por exemplo, para me saber qual que é o index da posição, né, no caso o índice, da posição do elemento 30, no caso. Então, opa, apertei aqui alguma coisa. Se eu rodar esse código aqui, veja só, eu tenho então que o índice que está a posição aqui do elemento 30 é exatamente a posição 2. Né? Então, como começa com o índice 0, ó, 0, o 10, 1 e 2. Tá certo? Então, dessa maneira aqui, pessoal, nós podemos trabalhar aí as tuplas de diversas formas, mas no caso, como ela tem, assim, essa questão de ser imutáveis, né? Alguns dos métodos mais importantes que nós temos aqui, no caso das tuplas, tá? É exatamente essa questão aqui do comprimento da tupla, a contagem dos elementos de um determinado elemento, né? Que nós queremos saber a quantidade deles na tupla, e também um índice. Eu vou até fazer o seguinte aqui, eu vou colocar eles todos na mesma célula aqui, ó. Justifica que eles estarem em células separadas, tá certo? Olha só, vou deletar aqui, ó. Acho que é com o tesourinho aqui, ó. X, a gente consegue deletar aqui as células, tá certo, pessoal? Então, se eu rodar aqui novamente essa célula, veja que aí eu tenho, né? Pimenta, que é com len, a contagem de um determinado elemento, que é com count, e o índice, que eu posso utilizar o index aqui no caso, tá certo? E aí, dessa maneira, nós finalizamos, então, a nossa parte aqui da aula a respeito das tuplas disponíveis da linguagem Python. Então é isso, pessoal.
Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês os conceitos envolvendo a parte das tuplas que nós temos disponível aí da linguagem em Python, que é uma outra subdivisão que nós temos aí das coleções da linguagem, tá certo? Apresentei para vocês aí que no caso das tuplas, diferentemente das listas, elas são imutáveis, tá certo? Ficou uma aula um pouco mais longa, mas eu pude apresentar para vocês aí um geral sobre os conceitos envolvendo aí a parte das tuplas, tá certo? Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considerem se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!